Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Nobles Elect. Eu sou o Nathan e vou trazer para vocês um assunto sobre disjuntor, bem específico sobre curva característica do disjuntor. Desde já, espero que vocês gostem do vídeo, deixem um like, comentários, sugestões para vídeos futuros. Compartilhe com os conhecidos, principalmente para quem trabalha no ramo de instalações elétricas. É fundamental para que vocês saibam a diferença de cada curva de disjuntor, beleza? Vamos relembrar que o disjuntor mais utilizado é o termomagnético atualmente. Ele é o disjuntor que vai proteger a instalação elétrica de atuações de sobrecarga e curto-circuito. Ele podemos encontrar entre modelos monopolar e bipolar, tripolar também. E encontramos as diferenças de curva B, C e D no mercado, cada um com uma atuação diferente aí na sua aplicação. Porém, temos uma curva A, que ela não é designada na NBR EC 60898, mas ela é utilizada aí mais em circuito eletrônico. Então, talvez por conta disso, como as curvas B, C e D normalmente utilizadas em baixa tensão, instalação residencial e até D, instalação industrial, então talvez a curva A ela não entre nesse quesito dentro dessa norma, tá ok? E a NBR 5410/04, ela nos mostra como dimensionar o disjuntor ideal para cada circuito ou o disjuntor geral para uma instalação, um projeto, enfim. Então lá nós encontramos como calcular a corrente elétrica de um circuito, o disjuntor ideal e o condutor ideal em conjunto com todas essas informações, beleza? Aqui eu mostro para vocês o exemplo da curva A. Como eu citei para vocês, é mais utilizado em circuitos semicondutores, circuitos de medição, ou melhor, circuitos eletrônicos, certo? Circuitos de medição, nós temos equipamentos de medição, instrumento de medição. Ele tem uma atuação de 2 a 4 vezes a corrente nominal. Então, vou colocar como exemplo um disjuntor de 20 amperes. Se ele tem uma atuação de 2 a 4 vezes a corrente nominal, nós vamos ter aí então a corrente de curto de 40 a 80 amperes. Então ele vai entender que quando chegar esse valor de 40 amperes, o disjuntor ele vai desarmar automaticamente naquele momento, beleza? Temos uma faixa de valores que multiplica a corrente nominal, que temos uma informação a seguir. 1,13 vezes a corrente nominal, o disjuntor ele não vai disparar. Então, mais ou menos um valor de 22, 23 amperes, o disjuntor ele não vai desarmar. Pô, o disjuntor de 20 com uma corrente de 23 ele não desarma? Pô, lógico, ele pode desarmar sim. Porém, se vocês repararem aqui no gráfico, nós temos aqui, ó, bem em cima, 1,13. Deste lado, a coluna aqui é o tempo, começando de segundos, depois para minutos. Aqui, como mostra a multiplicação da corrente nominal, quantas vezes a corrente nominal. E aqui nessa faixa aqui perto do 1,13 nós temos 120, já está na faixa de 120 minutos. 120 minutos ele equivale ao quê? A 2 horas. Então, até atuar para desarmar, ele vai ter aí um tempo de 2 horas ou menos. Mas uma linha abaixo nós temos aqui 60, um valor de 60, onde chega o limite da curva aqui de disparo. Então 60 seria 60 minutos. Talvez ele demore 60 minutos para desarmar com esse 1,13 vezes a corrente nominal, beleza? Então quer dizer 1 hora para poder desarmar o disjuntor. Mas esse desarme não é um desarme qualquer que devemos pôr. É um desarme de curto, de sobrecarga. E aí eu falo para vocês, essas duas faixas que está mostrando aí na curva, elas são diferentes. Cada faixa ela representa uma informação que é a curva de disparo térmico contra a sobrecarga, o trecho que está em vermelho, e o que está em azul é a curva de disparo magnético, ou melhor, o curto-circuito. Então, quando ele entende que de 1,3 a 1,45 vezes a corrente nominal até quase 2 vezes a corrente nominal percorrendo o disjuntor, ele vai desarmar em um determinado tempo por conta da sobrecarga no circuito. Então nós temos aqui
mais ou menos de 1,45, nós vamos ter aqui, ó, um tempo para desarmar mais ou menos de 2 minutos, quase 2 minutos. Se vocês perceberem aqui, ó, eu cheguei aqui 2 minutos. Então, quase 2 minutos ele vai levar para desarmar, entendendo como sobrecarga, quando encontramos uma informação de 1,45 vezes a corrente nominal. Beleza? Então, para chegar ao ponto de desarme, precisa de uma proporção um pouco maior. Por isso, esse 1,45 ele tem uso como referência no dimensionamento, que é uma faixa de dimensionamento ideal do disjuntor, prevendo que haja essa sobrecarga no circuito. Beleza? Tem no item 5.3.4 na NBR 5410. Depois vocês dão uma olhada. E a faixa azul é a curva de curto. Então, quando ele chega 2 vezes a corrente nominal do disjuntor, ele desarma automaticamente. Por quê? O tempo de disparo é de 0,01 segundo. Então, é muito rápido. Então, quando ele perceber que chegou a 40 amperes, ele vai desarmar automaticamente. Ele entende como curto. Tudo bem? Assim serve para todos os outros disjuntores, outras curvas, quer dizer. E a curva B, nós temos aqui circuitos com cargas resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros, torneiras elétricas, aquecedores elétricos, tomadas de uso em geral. Ou seja, o que vai resistência ali no componente. Então, a atuação dele é de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Pegando o mesmo exemplo ainda do disjuntor de 20 amperes, nós vamos ter uma corrente de curto de 60 a 100 amperes. Certo? Então, na curva B, o que tiver de valor menos de 3 vezes a corrente nominal, ou abaixo de 3 vezes a corrente nominal, ou a curva B ela vai entender como sobrecarga. Então, vamos pegar aqui um exemplo. 2 vezes a corrente, nós vamos ter um disparo de mais ou menos 10 segundos. Nessa coluna, nessa tabela, nesse gráfico, nós temos uma referência em segundos. Então, quando nós temos 2 vezes a corrente nominal para um curva B, um disjuntor de curva B, 2 vezes a corrente nominal, ele não vai disparar automaticamente. Ele vai demorar um tempo de mais ou menos 10 segundos ou um pouco mais para poder desarmar. Quando é 3 vezes a corrente nominal, ele já dispara automaticamente. O disparo é imediato. Certo? E já entende como corrente de curto-circuito. A C é a mesma situação, a diferença é a sua aplicação. Curtos circuitos com cargas indutivas que apresentam pico de corrente no momento que é ligado, ou seja, quando ele é ligado, há um pico de corrente e depois estabiliza num valor um pouco abaixo. Micro-ondas, ar-condicionado, motores para bombas, equipamentos de pequenos portes e cargas semelhantes. Ele tem uma atuação de 5 a 10 vezes a corrente nominal, que chega com a mesma referência de disjuntor de 20 amperes, de 100 amperes a 200 amperes. Então, se vocês analisarem, o que for abaixo de 5 vezes a corrente nominal, para a curva C, ele vai entender como corrente de curto. Então, aqui nós temos de 3 vezes a corrente nominal, que é abaixo do que a curva C tem como sua fabricação, nós temos uma atuação aqui de 1 segundo, de 4 segundos mais ou menos de atuação de disparo. Diferente de que se tiver 5 vezes a corrente nominal, o disparo é imediato, certo? Para a curva B já é diferente. Quando nós temos 3 vezes a corrente nominal, a curva B o disparo é imediato. Para a curva C vai demorar um pouco, uns 4 segundos aí para disparar, beleza? Então, há uma diferença aí de disparo na hora de utilização do circuito, disjuntor também e tudo mais. Já a curva D é mais utilizada em indústria, ou melhor, para cargas altamente indutivas, onde encontramos motores de grande porte e transformadores. Aqui a atuação é de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Então, para o nosso disjuntor de 20 amperes, vai ser de 200 amperes a 400 amperes a corrente de curto-circuito. Então, há uma diferença entre cada faixa de disjuntor, cada faixa de curva de disjuntor, beleza? E, para finalizar, nós temos aqui um disjuntor monopolar, bipolar e tripolar, mostrando que cada disjuntor ele tem sua aplicação, uma necessidade diferente. O disjuntor monopolar
se ele já vem fabricado como mono, é para receber uma única fase, para trabalhar com 110, 115, 127. O disjuntor bipolar, ele é para trabalhar com 220, ou duas fases, 110, 127, enfim. E o tripolar, ele é para trabalhar com 3 fases, sendo normalmente utilizado para uma demanda um pouco maior, onde talvez haja motores, ou quando é numa indústria, onde a carga por fase pode ser 220 ou 127, e assim vai depender muito do que está instalado naquela construção ali, ok? Cada um tem sua aplicação, e só você utiliza se houver necessidade. Normalmente 220 disjuntor bipolar. Monopolar, ele é 127. Ah, posso colocar 2 monopolar para 220? Não é correto. Por quê? Quando há um problema de desarmar o monopolar, ele só vai desarmar um único disjuntor. O outro disjuntor ele não desarma. Porém, não é um assunto muito grande que eu vou trazer para esse vídeo, porque é um assunto mais específico, sobre poder ou não poder utilizar 2 monopolar para representar um bipolar, beleza? Mas pode com alguns requisitos. Em outro vídeo eu trago para vocês. Certo, galera? Então, todas as curvas, disjuntor monopolar, bipolar, trouxe aí para esse vídeo aqui. Espero que vocês gostem, tenham gostado, na verdade. Se inscreva no canal, compartilhe com conhecidos, curta novamente, comente e traga sugestões para vídeos futuros para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.